Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tarô por Juliana Castro. E vamos de mais uma resenha prometida. Comecei cedo gaguejando, gente. Esse é o Edmund Dulac Tarot, distribuído pela Lois Carabel. É isso. Tava procurando aqui o ilustrador, não achei. Não achei. Esse deck também chegou para mim já há uns dias, meus amores. Eu já joguei com esse deck. Ele vem com um livretinho que eu acabei de me dar conta que ele não tá aqui. Eu devo ter deixado na minha mesa e eu tô numa gambiarra aqui no meu quarto para conseguir gravar para vocês. Mas é um livretinho super simples, vai ter no português do Brasil e no português de Portugal também. Tá? Mas é um livreto bem sucinto, bem simplesinho, tá? Bem característico, inclusive, desses decks que não acompanham o livro. Gente, eu não peguei o livreto mesmo para traduzir e ver qual que é a premissa do deck. Me chamou muito a atenção as pinturas retratadas aqui. E apesar de eu não ser muito chegada em lâminas escuras, em temas mais escuros, me deu um negócio aqui com esse deck, sabe assim? E aí fui lá e peguei. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Esse é o verso. Qualidade das cartas muito boa. Não é aquela sensação de plástico, mas é uma qualidade bem maleável, na gramatura perfeita, não é aquela carta grossa que quebra com facilidade, sabe? Eu gostei bastante, já joguei com ele algumas vezes. Tem um tamanho padrão e tem um efeito mate. Ó, tô passando a luz aqui, vai ter um efeitozinho mate na carta, o que eu gosto. Pra mim, todo deck seria perfeito se ele fosse assim, sabe? Não sei porquê, isso é um gosto, é uma particularidade minha. Né? Outros tarólogos também têm essa mesma esquisitice. Não sei porquê, gente, mas sei lá. Bom, enfim, vamos lá. Aqui é a carta do louco. Esse louco, ele não está sozinho. E reparem que ele tem uma faceta aqui, tem um rostinho saindo como se fosse do pescoço dele. E tem uma mulher aqui, que a primeira impressão que eu tive quando eu olhei era como se fosse um espírito olhando por ele, apesar dele ser uma figura alada, né, meio que remetendo a um anjo caído, sabe assim? Aqui uma figura espiritual, talvez olhando por ele. Eu achei bem interessante. O mago fazendo uma grande alquimia, uma grande magia de fato. Será que vai? Deixa eu abaixar aqui para ver se melhora para vocês verem. Acho que aqui ficou melhor, apesar do flash. Será que se eu tirar o flash fica... Não, vai ficar muito escuro. Bom, é isso, né, Globo? Tô tentando, juro que eu tô tentando. Nem na minha mesa eu tô, gente. Essa sacerdotisa eu achei fantástica. Fantástica. Parece aquela deusa do submundo. Achei fantástica. A imperatriz. O imperador. E aqui engraçado que ele tá rodeado dos teus, cheio de papéis, compromissos, uma serva aqui abanando ele com a cara nada felizinha, né? De como se tudo aqui não tá nada do jeito dele. O sumo sacerdote, o papa, né? Aqui ele sendo a ponte no mundo para todas essas vozes, né, espirituais, ele é uma ponte. Então, ele canaliza com essa mão para cima, ele canaliza para passar para os teus. Interessante a serpente aqui, gostei. Os enamorados. Aqui é interessante também falar que tem flor de lótus, que é um símbolo de pureza, de sabedoria. Tem uns cactos aqui bem pertinho do casal. Deixa eu tentar aproximar bem, para vocês verem
a riqueza de detalhes é uma arte muito... Tem muita coisa na imagem, digamos assim, né? Tem muita informação, cada detalhezinho muito definido, muito bem desenhado. E não sobrecarrega. Eu acho que quando o deck... O único adendo aqui é que quando o deck, na minha opinião, ele é rico em detalhes, assim como, por exemplo, aqui, ó, nessa carroça, tem bastante detalhezinhos aqui. Então, aqui eu já acharia interessante as lâminas serem maiores para que não passasse despercebido nenhum detalhe, tá? Eu acho que é o único defeito, digamos assim, desse deck. É um deck que foge completamente do tradicional. Aqui, por exemplo, é a Roda da Fortuna. E aqui a Roda da Fortuna está sendo representada por uma roca de fiar, me remetendo bastante ao conto, inclusive, né, da Bela Adormecida, que pode ser um golpe de sorte, mas também pode ser falta de. Aqui uma senhora tecendo vagarosamente. Eu achei muito lindo esse deck, gente. Para quem tá começando, eu não aconselho. Percebam que nos arcanos maiores não vai ter a descrição da carta, somente o algarismo romano. Dificultando um pouco, né? E sai bastante também do tradicional, dificultando um pouco a pessoa entender, assimilar o que é a carta, né? Se não tivesse o nome, mas a carta em si fosse mais próxima do tradicional, talvez tudo bem para quem está começando, mas não, foge bastante aqui do tradicional. Essa torre, por exemplo, ela não está quebrada, ela não está ruindo, está vindo aqui, né, uma tempestade, uma coisa nebulosa. Eu achei muito interessante esse deck, para estudo principalmente. Uma arte muito linda, muito bonita. Ó, aqui, carta da lua, carta do sol. Completamente diferente do tradicional. Completamente diferente. Essa carta aqui eu não consegui entender muito bem ainda, né, o contexto dela propriamente dito. Ó, olha, perceba como sai tanto do tradicional. Aqui é a carta do mundo. Aonde aqui que a gente vê que é o mundo, entende? Então, acho que para estudo, para aguçar uma percepção é bem bacana. Aqui, a gente vai começar com o naipe de copas. O naipe de copas, ele não vai... Os ases, desculpe, eles não vão ser representados somente pelo elemento, né? Que no caso é a taça. Vai ter o número 1 aqui. Tá lembrando bastante o baralho convencional. Eu achei os arcanos menores mais fáceis de entender, de assimilar do que os arcanos maiores. Deixa eu ver se eu falei certo. Ai, Senhor. Eu achei os arcanos menores mais fáceis da gente identificar dos arcanos maiores. E continuando a minha linha de raciocínio que eu mesmo interrompi. Aqui, ó, perceba, 3, né? E o copas aqui. Mas continuando na minha linha de raciocínio, eu acho que às vezes, quando a gente lê muito um único deck, a gente acaba que meio que robotiza a interpretação daquele deck, tá? Um dos motivos pelos quais eu adquiro, né, decks todas as vezes que meu olho brilha é por conta disso. A hora que eu me conecto com a carta, a sensação que eu tenho, e é sempre assim, é que eu vou ter no mínimo um prazer novo porque aqui para mim é o meu material de trabalho, né? Eu trabalho, não só coleciono, eu uso nos meus atendimentos, né? Tanto nas consultas quanto nas terapias, eu uso muito todos os decks que eu compro. Eu acho que só tem um que eu deixo guardado, porque é uma edição esgotada, eu não uso e ele é muito grande, também dificultando a utilização dele. Mas eu gosto de comprar aqui, por exemplo, o 9 de copas, completamente diferente do que a gente vê no 9 de copas tradicional. E aí, o me conectar com a carta
é um mecanismo de estudo para mim muito bom e que me obriga a sair da minha zona de conforto, do meu robotismo, sabe? De falar sempre as mesmas coisas, dar sempre os mesmos parâmetros, os mesmos conselhos. Aqui, ó, essa armadura é o pajem, vai representar o pajem em todos os naipes. O cavalo vai representar o cavaleiro. Rainha de copas. Rei. Aqui o rei, a sensação que eu tenho é que é Netuno, né? Apesar de eu não conhecer o Netuno com caldo de peixe, sei lá, mas também não conheço muito essa cultura, mas aqui posso estar falando uma grande besteira, mas aqui para mim é o Netuno. Vou tentar aproximar aqui para vocês verem a feição, gente, dele, que coisa impressionante. É uma riqueza de detalhes, é um deck muito bem feito, muito bem feito. Vamos começar então pelo naipe de paus. O que eu achei aqui uma gracinha é que me lembrou aquele conto da Cinderela, que vem a fada e transforma a abóbora na carruagem. Achei fantástico. Como eu falei para vocês, eu não sei a premissa do deck, eu comprei no impulso, também estava num preço bem em conta. Acredito que ainda esteja, tá? Porque estava nesse preço em conta faz tempo. 2 de paus. 3. Olha que coisa linda esse 4. Sai completamente do tradicional. 4 de pau geralmente são aqueles 4 pauzinhos, né, com uma guirlanda e um casal geralmente comemorando embaixo. Aqui já não. Olha como muda completamente o contexto. Aconselho esse deck para quem está começando? Não. Eu acho que é importante, quando nós estamos no começo do nosso estudo, ter os elementos básicos dentro de cada carta. Tá? Aquela simbologia do Rider-Waite tradicional, ou do Marselha, para quem estuda essa linha, é importante, tem um porquê de estar ali, toda aquela simbologia. Depois que você entende aquele tradicional, aí você pega um deck mais complexo como esse. Tá? Tem outros decks que não vão ser tão tradicionais, mas que vão manter uma certa fidelidade, digamos assim, ao tradicional. E aí, ok, né? Para aprender, eu acho que não dificulta o caminho. Até porque eu mesma aprendi pelo Medieval Scapini. Aqui já é uma carta bem mais tradicional, né? Lembrando bastante o contexto tradicional. Quando eu comecei pelo Medieval Scapini, eu tive uma pequena dificuldade aí nos arcanos menores. Foi impossível para mim? Não. Qual foi o exercício que eu tive que fazer? Eu ia, né, buscar literaturas, internet, enfim, as ferramentas que eu tinha e fazer um comparativo. O que eu via naquela carta tradicional, eu olhava para o meu Scapini e tentava entender qual era a similaridade, qual que era a mensagem em comum. Então, primeiro procurava a figura, para depois olhar a literatura. Eu sempre fui assim, gente. Inclusive, dentro em breve, vai ter novidades aí no canal, falando dessa minha forma de aprender, tá? E que para mim deu super certo. Deu mais trabalho? Com certeza. Com certeza, mas eu acho que deu uma profundidade. Aqui, gente, desculpa, eu tô falando mais canega do leite? Esqueci de falar. As de espadas. Continuando, a forma com a qual eu aprendi, para mim foi mais trabalhoso, foi. Eu precisei me dedicar bastante? Precisei. Olha que diferente esse 3 de espadas. Porém, eu fui criando com o passar do tempo uma conexão tão ímpar, tão minha com o deck, com o tarô propriamente dito. E meu conhecimento, eu acho que quando eu fui procurar uma literatura, o ler era tudo muito mais fácil para assimilar, sabe? O que era determinado símbolo, porque eu já tinha conversado, digamos assim, com aquele símbolo na carta por muito tempo. Então, um conselho que eu dou aí para vocês, namore, escolha um deck que você se afiniza. De preferência, um deck mais voltado para o tradicional, não precisa ser o tradicional Rider-Waite, mas mais voltado. E converse com a carta, gente. Olhe para a carta, não tenha pressa. 9 de espadas, olha que coisa impressionante isso aqui.
Na cultura oriental, esse trem aqui tem um nome que eu não tô lembrando agora. Aqui no Brasil a gente vai chamar de egum, de obsessor, né? Coisa do tipo. Um espírito de baixa vibração. Montado em cima desta pessoa, impossibilitando ela de sair, de levantar, de viver, né? Tirando, minando a força vital dela. Achei incrível essa carta. O 10 de espadas, olha que interessante. Aqui não tá uma pessoa deitada com várias espadas cravadas. Aqui pessoas vêm e apedrejam ele. E que se parar um pouquinho para pensar, é bem isso, né? A gente não se julga errado pela nossa própria conduta. A gente se julga errado ou julga as nossas ações, os nossos sentimentos, a nossa vida, a nossa escolha, mediante a opinião do outro, né? Na grande maioria das vezes é isso. Pajem. Cavaleiro. Achei macabro. Aqui para mim parece um comissário da morte, sabe, do Harry Potter. Mandando ele, vai pra briga. Vai lá brigar, tô mandando, sabe assim? É o que é a sensação que eu tive dessa carta. Rainha, belíssima, tranquilíssima aqui em seu leito, em seu palácio. Rei. Eu achei muito bonitinho esse rei. E eu percebi também que a etnia aqui, né, retratada nesse deck, agora o As de Ouros, a etnia retratada aqui nesse deck vai falar de uma etnia ariana, então a gente vai ver muitas pessoas ruivas sendo retratadas aqui, e também muitas figuras orientais. Três. Aqui me parece um tear, alguma coisa no sentido, e eles conversando a respeito da melhor técnica, do melhor trabalho, acredito que seja isso, um tear antigo, daqueles bem grandões. 4 de ouros. Achei essa carta fantástica, gente, fantástica. Pra que tudo isso? Explica pra mim. Você segurando além do necessário, sabe? Solta um pouco, né? Um pouco não muito nesse caso. 5. Ó, o que eu quero dizer quando eu falo procure decks mais que não precisa ser tão tradicional, mas voltado para o tradicional. Essa carta aqui, por exemplo, ela vai retratar bem o tradicional, mudando completamente a figura. Né? A pintura é completamente outra, mas retrata bastante, porque no inverno as pessoas estão mais reclusas, estão mais fechadas, emocionalmente falando, numa uma vibração mais melancólica, né? Quem mora na rua passa fome se não morre, né? Mas também tem a conotação de ser passageira, porque o inverno também acaba. E aqui tem uma visão meio que angelical. Não sei se fica nítido aqui para vocês, ó. Tem uma figura como se fosse espiritual, meio angelical. Achei interessante. 6 de pentáculos. 7. 8 de pentáculos eu achei magnífico. Porque ele está fazendo todo um trabalho de argila, né, de molde, de potes, e é um trabalho minucioso e que se você tiver pressa, você estraga. É o seu melhor em cada movimento, respeitando o tempo. Achei essa carta fantástica. 9. 10 também é uma das cartas que eu mais gosto do tarô. Pajem. Falei tanto nesse vídeo. Fiquei com a garganta seca, gente. Cavaleiro. Gostei bastante. Rainha. Eu só não entendi o porquê que ela tá rodeada de papéis aqui. Será que são afazeres, resoluções? Ela tá parada aqui sem querer fazer nada? Porque ela não tem nada na mão dela. Não sei ainda. Rei. É isso, gente. Eu achei esse deck aqui exótico. Tem um joguete. Faz tempo que eu não faço isso, né? Ó, ele embaralha super bem. Ó. Oh, Deus. Só porque eu falei que embaralha bem. Embaralha super bem, ó. Barulhinho gostoso de embaralhar, né, gente? Eu gosto.
Virou uma aqui. É um deck bem exótico, para quem tem um gosto muito peculiar e vai gostar de uma pintura mais envelhecida. Para pessoas que buscam um deck de qualidade, com figuras bem feitas, bem expressivas, em toda a sua riqueza de detalhes, é um deck muito bonito mesmo, tem uma arte muito bonita, é um deck muito bem feito, gente. Eu gostei muito dessa aquisição. É um deck para mim sair da minha casinha, sair da minha zona de conforto, e o farei com toda certeza. É isso aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo aonde eu adquiri. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e até a próxima!